básicos de ecologia, né? São conceitos muito importantes para quem vai fazer a prova do Enem, principalmente relacionado ao assunto de ecologia, que é um tema que cai muito. Ecologia é um dos temas que mais cai no Enem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir o que é ecologia. Então, o termo ecologia, ele foi proposto pela primeira vez por Ernest Haeckel, esse moço aí da foto. O termo ecologia, ele foi feito a partir da junção de duas palavras gregas, que é a palavra oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, se a gente seguir ao pé da letra, ecologia significa o estudo da casa. Então, que casa é essa? O planeta Terra, nossa casa, um lugar onde a gente vive. Então, a gente pode conceituar a ecologia como a biociência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente ocupado por eles. A ecologia é uma área interdisciplinar, ela não envolve só a biologia, mas envolve também química, geografia, física e várias outras áreas, né? Então, vamos aqui para o próximo slide. Para a gente começar a estudar ecologia, a gente tem que entender um pouco sobre os níveis hierárquicos da organização biológica. É um sistema de organização que parte desde digamos, corpo menor, até, que é o átomo, até chegar à biosfera, que é todo o nosso planeta. Então, tudo começa, o primeiro nível hierárquico é o átomo. Né? Eu sei que existem subdivisões do átomo, né? Prótons, nêutrons, mas a gente da biologia considera como o primeiro nível hierárquico o átomo, beleza? Os átomos, eles interagem entre si, formando as moléculas orgânicas, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, entre várias outras. E essas moléculas, elas se organizam também entre si, elas interagem entre si e formam o que a gente chama de organelas. Né? Para quem não está lembrando, o que são organelas? São partes das células, compartimentos que realizam certas atividades, como, por exemplo, a mitocôndria, os lisossomos, os ribossomos, o complexo de Golgi, né? Se vocês lembrarem aí, se alguém tiver estudado um pouquinho de biologia celular, é fácil lembrar de quem são essas organelas. Essas organelas, por sua vez, elas se organizam em uma estrutura que é a célula. A célula que a gente, da biologia, considera como a unidade básica da vida, né? E existem vários tipos de células, né? Por exemplo, em animais complexos, como nós, humanos, a gente tem diversas células de diversos tipos. E cada tipo de célula, eles vão se organizando também, formando os tecidos, né? Por exemplo, o tecido muscular, o tecido ósseo, tecido nervoso. E esses tecidos especializados, eles vão se organizar em órgãos. Aqui no exemplo da foto, por exemplo, a gente tem o tecido ósseo se organizando no órgão que são os ossos. E esses órgãos, quando eles cumprem certas funções, né, semelhantes, eles formam o que a gente chama de sistema. Por exemplo, o sistema ósseo, como está representado na figura, temos o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema digestório, entre outros. E quando a gente une todos esses sistemas, nós temos, então, um organismo vivo, como eu, como vocês, como o lobo-guará que está na imagem. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Eu posso continuar? Tá tudo ok? Beleza. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Pronto. Ótimo, tá certo. Beleza. Então, esses organismos, eles também se organizam entre si. Então, se vocês perceberem, essas estruturas, desde o átomo, elas vão se organizando, né, se agrupando. E esses organismos, eles se unem formando populações. Por exemplo, eu moro na cidade de Currais Novos, então todos os seres humanos que moram na minha cidade compõem a população de Currais Novos, população de humanos, né?
E essas populações de uma mesma espécie, de indivíduos da mesma espécie, eles se organizam no que a gente chama de comunidade, né? As comunidades biológicas ou biocenoses. E quando a gente une essas várias comunidades, a gente tem um ecossistema, né? E quando nós juntamos, por sua vez, todos esses ecossistemas, nós temos, então, a biosfera, né? Que é o nosso planeta. Os conceitos de população, comunidade, ecossistema e biosfera, eles são de suma importância para o estudo da ecologia. Então, a gente vai detalhar agora um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de população. Então, o que vem a ser uma população? A população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada região geográfica. É bem importante a gente frisar isso, são da mesma espécie. Então, por exemplo, aqui na foto, como organismo, a gente tem o lobo-guará, né? Que é típico da região do centro-oeste do nosso país. Então, todos os lobos-guarás, digamos assim, que vivem naquela região, nós podemos dizer que são uma população, são todos indivíduos da mesma espécie. Tá bem? Mas, como eu falei, as populações, elas também podem se organizar no que a gente chama de comunidade, ou de comunidade biológica, ou então de biocenose. Então, o que vem ser isso? A comunidade biológica é um conjunto de populações que vivem numa determinada região e mantêm relações entre si. Né? Seguindo o exemplo da imagem, esse lobo-guará, ele não está sozinho no ambiente. Existem outros animais, existem cobras, existem plantas, existem outros seres vivos, fungos, bactérias com os quais ele interage. Então, as populações desses seres vivos, né, interagindo entre si, formam o que a gente chama de comunidade. A comunidade, ela é composta apenas por componentes bióticos, ou seja, componentes vivos, seres vivos. Mas, a gente sabe na natureza, não existem simplesmente só seres vivos. Existem também outros fatores. Né? Então, esses outros fatores com os quais os componentes bióticos eles interagem são o que a gente chama de biótipo, ok? Então, o que seria o biótipo? São um conjunto de condições físicas e químicas as quais essa comunidade interage. Por exemplo, a luz do sol, o calor, a temperatura, a umidade, a incidência de chuva, todos esses fatores, que não são fatores biológicos, não são fatores vivos, são o que a gente chama de componentes abióticos, né? Esse prefixo A, é um prefixo de negação, então são componentes não vivos. Então, esses componentes não vivos, a gente chama de biótipo. É bem interessante a gente perceber essa diferença de biótico e biótipo. Biótico é referente à comunidade viva, aos seres vivos. Biótipo são referentes aos componentes abióticos, as condições daquele ambiente. Todo mundo entendeu? Tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Ok. Certo. Então, bem, vamos continuar. Essas comunidades biológicas, né, as comunidades, os componentes bióticos, eles interagem com o biótipo. E o resultado dessas interações é o que a gente chama de ecossistema. Então, ecossistema não é nada mais do que o resultado das interações constantes entre a biocenose, que são os seres vivos de uma comunidade biológica, e do biótipo, que são os fatores abióticos, são os componentes não vivos, como eu falei, luz do sol, temperatura, água, umidade, composição do solo também é um componente abiótico. E esses ecossistemas, eles unem-se
em um grande... Eles unem-se em um grande... um grande nível hierárquico, que é o último nível, que é a biosfera. Opa! Atrapalhei aqui. Então, bem, a biosfera. Esse termo biosfera, ele foi introduzido pelo geólogo austríaco Eduard Suess, que é esse moço que estamos vendo aí na foto. Mas em 1875, que o termo foi introduzido, mas ele só veio a se popularizar em 1920. O termo biosfera faz uma referência a outros termos referentes ao nosso planeta, como, por exemplo, atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ou então, litosfera, que é a camada de rochas que compõe a superfície da Terra. Então, paralelo a esses termos, ele pensa no termo biosfera, como se fosse a camada de vida do nosso planeta. Então, o que vem a ser a biosfera? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Todos. Então, tudo o que for vivo e os componentes bióticos do planeta, os componentes abióticos do planeta, formam a biosfera. É tudo. Conjunto de todos os ecossistemas. Tá bem? Mas essa biosfera, ela pode ser subdividida, digamos assim. Então, como é que a gente subdivide a biosfera? A gente subdivide ela em biociclos. Esses biociclos, eles estão relacionados ao ambiente desses ecossistemas. Então, quando a gente está nos referindo a ambientes terrestres, a gente está no epinociclo, que é o biociclo terrestre. Então, todos os ecossistemas terrestres fazem parte desse biociclo. Então, por exemplo, a caatinga, a floresta amazônica, que normalmente são ecossistemas, biomas que a gente estuda mais, boa parte deles fazem parte do epinociclo. Quando a gente está falando dos ambientes de água doce, nós estamos nos referindo ao liminociclo, que ele é o biociclo dulcícola, né? Que é o ambiente de água doce. Então, são os ecossistemas presentes nos rios, nos lagos, que é uma coisa importante também a ressaltar, né? O termo ecossistema, ele não é aplicado somente a lugares grandes, digamos assim. Um aquário, por exemplo, que é autossustentável, ele também pode ser chamado de ecossistema. Então, eu posso aplicar ele tanto a pequenos espaços, o termo ecossistema, como a grandes espaços também, tá certo? Mas o termo biosfera, tentando olhar o planeta como um todo. Então, aqui, só relembrando, o epinociclo, que é o biociclo terrestre, e o liminociclo, que é o biociclo dulcícola. O último biociclo que nós temos é o biociclo marinho, que é o talassociclo, tá? Então, ele compreende todos os ecossistemas marinhos que nós possuímos no nosso planeta, tá bom? Outro conceito importante que a gente... Outro conceito importante é o conceito de habitat. Mas antes de ir para o conceito de habitat, tá tudo ok? Tá todo mundo acompanhando? Tudo ótimo? Beleza. Lembrando, qualquer falha, qualquer coisa, vocês me avisam, que aí eu tento ajeitar aqui, tá bom? Então, bem. Oi? Alguém falou aqui. Litosfera. Eu posso repetir em outra aula, mas para a gente estudar aqui agora, eles não são, no momento, tão importantes para essa parte aqui da ecologia. Mas nas aulas seguintes, a gente vai falar um pouquinho também sobre litosfera, né? Principalmente quando a gente chegar na questão dos ciclos biogeoquímicos, tá certo? Tipo, eu falei agora só para a gente fazer esse paralelo do termo biosfera
com esses outros termos, como litosfera e atmosfera, tá? Mas vou falar mais na frente em outras aulas. Então, outro conceito totalmente importante para a ecologia é o conceito de habitat. Então, o que vem a ser habitat? O habitat corresponde ao ambiente em que certas espécies ou comunidades vivem. É a casa dos seres vivos, onde eles vivem, né? Por exemplo, a sua casa é o seu habitat, é o lugar onde você reúne todas as coisas que são importantes e necessárias para você, desde a sua família até seus objetos pessoais. Então, no habitat, o habitat de um animal, o habitat natural dele, possui as condições, ou o máximo possível de condições para que ele possa sobreviver. Então, por exemplo, a gente vê aqui na foto um elefante africano. O elefante africano, o habitat dele é na savana africana. Lá vai ser onde ele vai encontrar tudo o que ele precisa. A outra foto, a gente tem aqui um cacto, poderia, por exemplo, ser aqui na Caatinga, né, na região de semiárido, é aqui onde ele encontra as condições necessárias para a vida dele, para que ele continue a viver, né? Às vezes a gente, quando fala sobre habitat, a gente pensa só em animal, mas a gente também tem que pensar que plantas também têm o habitat delas, ok? Assim como bactérias também têm os delas, assim como os fungos também têm os delas. Por exemplo, se a gente pensar no habitat, as bactérias que vivem no nosso estômago, por exemplo, o habitat delas é o nosso estômago, é o lugar onde elas encontram as condições de vida delas. A essas condições de vida, que são importantes para esses seres vivos, nós chamamos de nicho ecológico. Então, nicho ecológico são as condições necessárias para a sobrevivência de uma espécie. Então, por exemplo, uma espécie, ela precisa, por exemplo, vendo aqui o exemplo que a gente tem no slide, aqui na nossa zebrinha. Então, água é alimento, ela precisa de um lugar para reproduzir, ela precisa de condições de temperatura e umidade adequadas, ela precisa de interagir com outras zebras, por exemplo, ela precisa se preocupar com os predadores, os possíveis parasitas, outros inimigos naturais que ela possa ter. Então, tudo isso faz parte do nicho ecológico. As condições que esses animais precisam para viver, de seres vivos, né? Plantas também têm seus nichos ecológicos. Uma coisa interessante é que é o seguinte, às vezes, quando a gente pega algum livro, assiste alguma videoaula, é muito comum conceituarem nicho ecológico como a função do ser vivo. Mas esse conceito de função, ele é muito complicado porque ele dá uma ideia de antropoformização. Dá uma coisa humana para esse animal, como se ele precisasse ter uma função da natureza. Entende? Então, não é um conceito muito legal. Então, do tempo para cá, vem se deixando de usar esse conceito. Então, a gente usa esse, são as condições necessárias para que uma espécie sobreviva, né? Esse nicho ecológico, a gente pode dividir em dois tipos, que é o nicho ecológico ideal, que contempla todas essas necessidades, então, tudo 100%, o animal tem disponibilidade de todas essas necessidades para ele, ou melhor, ser vivo, e tem o nicho realizado, que é aquele que acontece na vida real, né? Os animais e as plantas, os seres vivos como um todo, eles normalmente não fazem o nicho ideal, apenas o realizado, né? Que é o da vida real mesmo. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre nicho ecológico e competição, tá certo? É um conceito bem interessante em que o Enem, às vezes, dá uma explorada, né? Principalmente quando se fala em relações ecológicas, tá bom? Então, o que é competição? A competição, ele é uma relação ecológica que consiste na disputa de recursos essenciais à vida entre espécies, né? Então, sejam recursos reprodutivos, sejam recursos, os dois tipos de nicho, tá bem. Explico sim. Deixa eu só voltar aqui o slide, tá bom? Então,
a gente tem dois tipos de nicho, digamos assim, que é o nicho ideal e o nicho realizado. O que seria esse nicho ideal? É um nicho perfeito. Então, o ser vivo, ele teria todas as condições, 100% delas disponíveis para ele. Então, por exemplo, ele tem todo o alimento que ele precisa para ele tem toda a água, todos os nutrientes, toda a luminosidade que ele precisa, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Esse animal, ele não está, ou esse ser vivo, melhor dizendo, ele não está sozinho no ambiente. Então, ele tem que disputar esse recurso com outros seres vivos. Então, o que esse ser vivo acaba realizando é o nicho realizado, que a gente chama, que compreende o nicho realizado, compreende o nicho real, o que ele realmente consegue realizar. Então, ele ali vai ter, ele no nicho ideal, onde ele conseguiria toda a comida disponível, no realizado ele já não vai conseguir. Então, no realizado também, ele, por exemplo, ele não vai ter a disponibilidade de energia não, de luz, por exemplo, sei lá, que ele precisa. Entende? Deu para entender? Você quer que eu explique outra vez? Deu? Pronto. De nada. Então, vamos aqui continuar. Então, como eu ia falando, o nicho ecológico, ele tem uma relação estreita com a relação de competição. Então, a competição, ele consiste, como eu já falei, numa relação ecológica onde as espécies, eles disputam recursos essenciais à vida. Recursos alimentares, de luminosidade, de temperatura, reprodutivos também. Então, a competição, ela é uma relação ecológica bem interessante, porque ela tanto acontece entre espécies diferentes, como entre indivíduos da mesma espécie, né? Mas aqui, a gente vai focar nessa relação em espécies diferentes. Então, no exemplo aqui que eu quero dar para vocês, eu pensei em 3 espécies hipotéticas. Então, aqui em amarelo, a gente tem o nicho da espécie A. Aqui em azul, a gente tem o nicho da espécie B. E aqui em roxo, a gente tem o nicho da espécie C. São essas 3 espécies hipotéticas. Então, aqui no exemplo que eu fiz, eu contrastei a espécie A com a espécie B. E se vocês perceberem, dá para ver que tem um espacinho aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar o laser. Esse espacinho aqui, ó, se vocês estão conseguindo ver, ele compreende a interseção entre esses dois nichos, da espécie A, que é esse amarelo, e da espécie B, que é esse em azul. Então, essa interseção entre as espécies corresponde à sobreposição de nicho, ou seja, partes que essas espécies compartilham de nicho. Então, por exemplo, digamos que a espécie A fosse um herbívoro e a B também, eles podem compartilhar, por exemplo, um tipo de planta específico que eles gostam de comer, por exemplo, né? Mas você vê aqui que, nesse caso, eu tenho pouca sobreposição, né? Boa parte do nicho da espécie A, assim como boa parte do nicho da espécie B, eles estão livres. Então, o que acontece com isso? Quando nós temos uma menor sobreposição de nichos, como é nesse caso aqui, a gente tem uma menor competição entre essas espécies. Ou seja, essas espécies vão competir menos, porque elas não vão estar disputando o mesmo recurso. Então, por exemplo, digamos que, sei lá, eu tenho 2 pessoas e tenho 2 bolachas recheadas. Eu dou uma para cada uma. Cada uma vai ficar com a sua e elas não vão brigar por esse biscoito recheado. Então, elas não vão competir por nicho. Elas não vão competir por aquele alimento. Elas não vão brigar por ele. Cada um tem o seu e está todo mundo feliz. Só que o que acontece? Quando a gente vai aqui para o outro lado,
da interação com a espécie, da espécie C, que é aqui em roxo, com a espécie A gente dá para ver aqui que tem uma sobreposição muito grande. Muito grande. Então, o que é que acontece? Quanto mais sobreposição de nicho tenho, maior vai ser a competição. Então, se a gente voltar para o nosso exemplo das pessoas com os biscoitos recheados. Se eu tenho duas pessoas e eu só tenho um pacote de biscoito recheado, e as duas querem o biscoito, vai dar uma briga, porque eles vão querer cada um pegar o biscoito. Então, eles vão brigar, vão ter que disputar aquele recurso. Então, o que é que a gente conclui com isso? Quanto maior a sobreposição de nicho, quanto mais as espécies elas precisarem dos mesmos recursos, vai haver uma maior competição entre elas, ok? Então, quanto mais duas espécies, ou até mais, eles precisam dos mesmos recursos, eles vão ter que brigar mais entre eles para ter disponibilidade para esses recursos. Todo mundo entendeu isso? Ou ficou alguma coisa assim nebulosa? Micael disse que deu para entender. Lenda também. Ok. Pronto. Então, vamos continuar. Então, vamos para já responder uma questãozinha, né? Essa aula que eu planejei, ela é mais tranquila, né? A partir das próximas é que a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Essa primeira aula, assim, foi só para a gente se adaptar e reconhecer esses termos mesmo. Então, vamos fazer aqui uma questão da UFCE. Então, a questão diz o seguinte: uma espécie de anfíbio vive na sua fase larval em ambiente aquático e possui uma dieta onívora. Já na fase adulta, habita um ambiente terrestre e possui uma alimentação carnívora. Nessa frase, encontramos os conceitos de... Aí temos letra A, teia alimentar e habitat. B, biocenose e pirâmide de energia. C, teia alimentar e nicho ecológico. D, ecossistema e biocenose. E, habitat e nicho ecológico. Vou dar um tempinho para vocês lerem a questão e pensarem, certo? Então, vejam aí. Já temos aqui uma resposta. Já temos aqui duas respostas. O que mais? Mais alguém tem alguma resposta diferente? Já saiu 4 letras E. 5. Letra E, letra E. Alguém tem alguma resposta diferente? Se alguém quiser. Mais uma letra E, letra E. Pronto. Então, todos vocês acertaram. Realmente a letra E, habitat e nicho ecológico. Como é que dá para matar essa questão aqui? Primeira coisa que você, quando a gente vai ler aqui a questão, a gente vê aqui, uma espécie de anfíbio vive, né? Ele vive sua fase larval em ambiente aquático. Está dizendo onde esse anfíbio reside. Então, é o lugar onde ele mora, o habitat dele. E possui uma dieta onívora. Quando a gente está falando em dieta, a gente está falando em alimentação, que é uma condição dentro de nicho ecológico. O que acontece? A mesma coisa aqui, ó. Até essa segunda parte entrega mais ainda. Já na fase adulta, habita o ambiente terrestre, né? Já dá essa noção de habitat, né? Então, vocês acertaram. É letra E, habitat e nicho ecológico. Vamos aqui para a segunda questão. A questão da PUC. Define-se biosfera como? Letra A. A camada de ar atmosférico, onde o teor de oxigênio permite a vida animal. B. O espaço superficial do mar, onde vivem os peixes,
que serve para a alimentação humana. C, a camada superficial do solo, humus, onde se proliferam as plantas. D, todos os componentes do globo terrestre onde existe vida. E, o meio ambiente próprio à vida de um determinado organismo. Então, pensem aí e vão me respondendo. Meu Deus, que povo rápido. Muitas letras D. D. Ótimo. Estou gostando de ver. Todo mundo acertou, realmente. Mas fiquei em dúvida também, né? Ah, interessante. Vamos pensar aqui nessa questão. Vocês acertaram, realmente, a letra D. Então, biosfera é referente a todos os componentes do globo terrestre onde existe vida. Então, como eu tinha falado, como eu havia falado, a biosfera compreende todos os ecossistemas. Então, tudo que for biótico e abiótico, né, de todos os ecossistemas, resulta na biosfera. Vamos pensar aqui, por exemplo, a letra A. É a camada de ar atmosférico onde o teor de oxigênio permite a vida animal. Aqui não é um conceito de biosfera, é o conceito de atmosfera. Lembra até que eu falei que o conceito de biosfera foi pensado em paralelo com esses conceitos de atmosfera e de litosfera, né? Letra B, o espaço superficial do mar onde vivem os peixes, que serve para a alimentação humana, também não é. Essa camada é uma zona do sistema marinho e do sistema dulcícola, tem outro nome. A camada superficial do solo, onde se proliferam as plantas, estaria também relacionado um pouquinho à litosfera. E aqui, ó, essa é que gerou uma dúvida em uma das colegas. O meio ambiente próprio à vida de um determinado organismo. Esse conceito aqui é o de habitat. É um lugar onde certo organismo mora, que é próprio para a vida dele, né? É a casa onde ele mora. Como eu citei o exemplo lá, quando eu falei em habitat. A sua casa, né, é o seu habitat, é onde tem todos os recursos, ou pelo menos a maioria deles, que são necessários para a sua vida. Beleza? Então, eu vi que também todo mundo acertou letra D. Então, vamos aqui para mais uma questão. Agora aqui falando sobre o que é abiótico. Laiane, você entendeu a questão de por que é a D e por que não é a E? Ótimo. Então, vamos aqui para uma questão da UFAL. Então, o termo abiótico refere-se, letra A um conjunto de regiões que abrigam os seres vivos no planeta. Letra B, a massa de matéria orgânica presente em um organismo. C, o conjunto de aspectos físicos e químicos de um ambiente. Menina, nem terminei a questão. A comunidade clímax adaptada a uma determinada região geográfica ou ao sistema, ou, letra E, ao sistema formado pelas comunidades biológicas em interação com o meio ambiente. Gente, vocês estão muito afiados. Realmente é a letra C. Então, na letra A, né, o conjunto de regiões que abrigam seres vivos. A gente poderia até dizer, por exemplo, que um conceito aqui relacionado a ecossistema, né, até habitat, dependendo do contexto. A massa de matéria orgânica, isso daqui é o conceito de biomassa, é um conceito que a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre biomassa. C, o conjunto de aspectos físicos e químicos de um ambiente. Como eu tinha falado, são esse conjunto de aspectos é chamado de biotipo, que corresponde aos componentes abióticos. Lembrem sempre desse A do abiótico. Isso, Micael, do não vivo, né? Então, realmente a letra C. Letra D, comunidade clímax, isso é outra história, não tem a ver com nada daqui, a gente vai ver um pouco quando for falar de sucessão ecológica. E os sistemas formados pelas comunidades
em interação com o meio, isso aqui é o conceito de ecossistema. Né? Deixa eu passar o próximo slide. Aqui. Da Unimar de São Paulo. Quando falamos em biocenose, Quando falamos em biocenose, estamos referindo no AS o local onde vive determinada espécie, o conjunto de fatores abióticos de um ambiente, o local onde vivem diversas espécies em interação, o conjunto de fatores bióticos e a comunidade de seres vivos em interação, ou letra E, as diversas espécies que vivem em uma determinada região. Eu já vi que a gente respondeu. D. Estamos divididos entre E e D. D e E. E estou vendo aqui que está rolando a divisão. Alguns falaram D, alguns falaram E. Se alguém falou C também. Então, vamos analisar aqui alternativa por alternativa. Então, lembrando, a gente tem que lembrar o que vem a ser biocenose. Então, o que é biocenose? Biocenose é outro termo para comunidade ecológica, ou comunidade. Então, por exemplo, se a gente vê o conceito aqui C, o local onde vivem diversas espécies em interação. Isso aqui está mais relacionado ao conceito de habitat, a um lugar físico, tá certo? Está tendo aqui o local, tá bom? Há outros aqui, vocês ficaram entre a alternativa D e a alternativa E, tá? Então, vamos pensar. Letra D. O conjunto de fatores bióticos, ou seja, de seres vivos, e a comunidade de seres vivos em interação. Se a gente pensar no conceito de comunidade, o que a comunidade comporta? Comunidade, ele comporta todas as populações, então, todas as espécies que vivem numa determinada região. Então, a alternativa certa é a letra E, tá bom? Essa alternativa D, o que é que acontece com ela? Conjunto de fatores bióticos e a comunidade de seres vivos. A comunidade já é o fator biótico, entende? Então, tá aqui para confundir as pessoas, para confundir biótico com biótipo, que eu falei que dava uma confundida. Então, essa alternativa D é justamente para isso, para confundir as pessoas que vão ler a questão, ok? Vocês entenderam? Isso, Micael. Biocenose é comunidade biológica. Então, por isso, é a letra E. Tá certo? Que é bem interessante, como eu falei no início, vou falar novamente. Muitas vezes, né, essas questões aqui são mais vestibular, então elas cobram, dá para você ver que são mais conceituais. Só que o que acontece? No Enem, muitas vezes você precisa entender esses conceitos para você conseguir responder uma questão. Porque, por exemplo, tá lá, a questão gigante aqui lá, biocenose. Aí, de repente, você não sabe o que é biocenose. Então, você vai ficar um pouco confuso, né? Talvez até você erre a questão. Então, eu sei que às vezes biologia é chato, por ter esse monte de termo, mas, assim, é uma coisa que a gente vai praticando com o tempo. Acredito, mesmo eu como bióloga, às vezes eu não gosto muito, porque realmente uma mesma coisa tem vários termos. Aqui, Glenda me pedindo para explicar a diferença entre biótico e biótipo. Posso explicar assim. Biótico, né, o primeiro, é referente à vida. São seres vivos, são os componentes vivos de um ecossistema, de um ambiente. Então, são os animais, as plantas, as bactérias, os fungos, todos os seres vivos. O biótipo está referente ao conjunto de componentes abióticos,
ou seja, os componentes não vivos. Então, lembrando, biótico relacionado a seres vivos. Biótipo aos componentes não vivos, aos componentes abióticos, que seriam a luz, luminosidade, temperatura, umidade, isso tudo, tá? Você entendeu, Wenda? Quer que eu explique novamente? Ótimo. Então, vamos prosseguir, tá? Se eu não me engano, vamos para a nossa última questão, né? Sala pequena mesmo. Então, vamos lá. Considerando um ambiente onde as muitas espécies presentes têm hábitos alimentares próprios para cada uma delas e variados quando comparados entre as espécies, pode-se dizer que nesse ambiente haverá: letra A, muita competição devido à pequena sobreposição dos nichos ecológicos. B, muita competição devido à grande sobreposição dos nichos ecológicos. C, pouca sobreposição devido pouca competição devido à pequena sobreposição dos nichos ecológicos. Pouca competição, desculpa aqui, eu errei. Pouca competição devido à grande sobreposição dos nichos ecológicos. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Letra C, letra C. Letra C, letra C. Muito bem. Vamos aqui dar uma analisada nessa questão. A Alana também respondeu C. Só lembrando, aqui é competição, tá certo? Eu dei uma errada, mas no material que eu mandei para vocês, creio que esteja certo. Se não tiver, é só me falar que eu mando outra vez, tá bom? Então, vamos analisar aqui a situação. Eu tenho um ambiente em que eu tenho muitas espécies presentes, mas que tem hábitos alimentares próprios para cada um delas. Ou seja, cada um tem o seu alimento, cada um come coisas diferentes. E variados quando comparados entre as espécies. Então, cada um come, cada um se alimenta, cada um tem os seus hábitos alimentares próprios. Então, cada um tem o seu. Então, se cada um tem o seu, eles não compartilham, né? Aparentemente, pelo menos nessa parte da alimentação, eles não têm uma grande sobreposição de nicho. Então, eles justamente têm pouca competição devido à pequena sobreposição dos nichos ecológicos. Então, eles não brigam tanto assim, eles não brigam por alimento, digamos assim, e isso faz com que exista pouca competição entre eles. Lembrem lá do exemplo que eu falei da bolacha recheada, né? Bem interessante que vocês lembram. Se eu tenho duas pessoas e duas bolachas recheadas, cada um com a sua, cada um fica com a sua e não tem briga. Agora, se eu coloco uma bolacha recheada e duas pessoas para brigar por essa bolacha, provavelmente, né, vai ter uma discussão aí, porque cada uma vai querer mais que a outra. Então, corretíssimo é a letra C mesmo. Vocês estão afiadíssimos. Fico muito feliz. E bem, gente, é isso. Né? A aula realmente essa aula de hoje é pequena mesmo, né? E quero saber se vocês têm alguma dúvida, querem que eu repita alguma coisa, né? Aqui estão os meus contatos, que meu Instagram e os meus 2 e-mails, que normalmente são os que eu mais uso, eu não uso tanto o institucional, tá certo? Disponibilizar a aula no Google Sala de Aula. Eu normalmente preparo um material, como se fosse uma apostila, porque às vezes eu acho mais interessante do que o slide, porque no slide, eu, pelo menos, acho que vocês viram, eu gosto de usar muito imagem, né, pelo menos é algo que eu gosto mais. Então, eu disponibilizei o material, tanto no... Ai, meu Deus, no Google Sala de Aula do cursinho aqui do IF, como do de Congaretama, se eu não me engano. E é isso. Muito obrigada, Juliana, pelo elogio. Aqui, respondendo de Aglenda, qual é o assunto da próxima aula?
eu estou planejando falar sobre cadeias e teias alimentares. Eu já tenho material pronto, só vou fazer slide, mas vai ser isso, tá? Vai ser fluxo de energia, cadeias e teias alimentares. Cabe a essa aula, senhora, explicar. Conceito de teia alimentar, eu vou explicar já na próxima aula, tá certo? Mas é isso, né? Volto de novo, aqui estão meus contatos, meus e-mails, se vocês quiserem. Eu também estou nos Google Sala de Aula, tanto do cursinho do IF de Currais Novos, quanto de Conguaretama, então, se vocês precisarem falar comigo, tá? Só falar que vou responder o mais rápido possível. Muito obrigada a todos, tá bom? E é isso, tá? Estão dispensados para a próxima aula, viu? Continuem assistindo, continuem estudando para o Enem, tá bom? Tchau, tchau.